Veremos agora quais são os passos para a instalação de uma micro-usina hidroelétrica com um gerador de ímã permanente. O produtor rural tem duas opções para instalar este tipo de gerador. Ele pode comprar separadamente as peças da usina ou comprar um conjunto que já vem montado. O material utilizado na instalação de uma micro-usina hidroelétrica varia de acordo com a vazão da água e com a altura da queda. Veja no manual a tabela da variação conforme a água e altura. Para se assentar uma mini usina de baixo custo, precisa-se desses materiais. Uma roda Peltron com a concha de acordo com a água do produtor. O eixo, uma polia, um par de trilho, os mancais, 2 rolamentos, 2 buchas, parafusos chumbadores, a correia e um gerador também de acordo com a água do produtor. Um gerador de baixa rotação, de apenas 800 rotação, com excitação permanente. Sem carvão, sem coletor, sem escova e sem anéis. Este é uma citilha, que é conectado ao tubo de PVC e ela vai fechada. Vocês cortam, o produtor vai cortar o jato de acordo com a água. Geralmente vai 2 bicos ou 3 bicos, de acordo com a vontade do produtor, e ele pode usar quando a água diminuir e quando a água aumentar. Ele varia o bico de acordo com a água. A água que vai rodar seu gerador deve ser canalizada do córrego ou rio até a caixa de contenção. Este canal deve ter um declive para que a água consiga ser conduzida até o gerador. O tamanho e a profundidade variam de acordo com o volume de água que vai passar nele. Mas lembre-se, a água só deve ser conduzida quando tudo estiver pronto. Para aproveitar melhor o potencial da sua propriedade e obter mais energia elétrica, procure um ponto onde a altura da queda d'água seja a maior possível. Então, marque o local da caixa de contenção e comece a cavar com um enxadão. A caixa deve ser bem reforçada, pois vai suportar uma grande carga de água. Por isso, é necessário que se faça uma sapata, que pode ser de concreto ou de pedras bem assentadas. As pedras devem ser encaixadas uma a uma até formar uma base bem sólida. Em seguida, coloque uma camada de areia e cimento na proporção de 3:1 sobre a sapata. Jogue água para que ela penetre entre as pedras. Esta massa irá formar uma espécie de concreto nesta base. Por fim, faça uma massa e acerte a superfície onde serão construídas as paredes da caixa. O tamanho da caixa pode variar, mas de um modo geral, podemos fazer uma com as seguintes dimensões. A altura de 70 centímetros na parte de trás e de 80 centímetros na parte frontal. Isto é necessário para que haja uma queda para a tubulação e não fique areia ou terra no fundo da caixa. A largura da base maior deve ser de 1,30 m, da base menor, 1 metro, e o comprimento também deve ser de 1,30 m. As paredes da caixa devem ser levantadas seguindo a direção da sapata. A massa utilizada para as paredes pode conter 5 partes de areia peneirada, 1 parte de terra também peneirada e 1 parte de cimento. Neste caso, foram utilizados blocos de concreto com 3 furos. Para dar maior firmeza, é necessário preenchê-los com pedra e massa antes de erguer uma nova fileira. A entrada de água da caixa deve ser feita também em alvenaria e deve possuir uma saída para a água excedente. Este recurso também serve para desviar a água da caixa quando é preciso parar o gerador para fazer alguma manutenção.
Levantadas as paredes, é preciso chapiscá-las por dentro e por fora para que não ocorram vazamentos. Nesta operação, é necessário utilizar uma massa bem líquida de traço forte para facilitar o trabalho. E por fim, dê o acabamento final com a colher de pedreiro e a desempenadeira. Agora, vamos deixar a massa secar. Se houver mão de obra disponível, a construção da base do conjunto do gerador pode ser feita simultaneamente com a caixa. Antes de começar, é preciso fazer uma projeção da tubulação com uma linha. Ela deve sair da caixa de água até a descarga e indicará o local onde devemos instalar o conjunto. Devemos começar pelo local onde será instalado o eixo com a roda Pelton. Faça 2 paredes de tijolos que irão isolar a roda do resto do conjunto. A distância que deve ser deixada entre estas 2 paredes deve ser tal que fique um espaço de 10 centímetros de cada lado da concha da roda Pelton. Por exemplo, se a concha for de 15 centímetros, temos que deixar 10 centímetros de um lado, mais 10 centímetros do outro. O espaço, neste caso, que deve ser deixado entre as paredes é de 35 centímetros. Deixe também um espaço de 10 centímetros entre a concha da roda Pelton e o solo. Coloque o eixo com a roda Pelton apoiada sobre a parede e deixe ele em nível e em esquadria. Coloque a bucha e o rolamento no eixo. Rosqueie a porca da bucha do rolamento, mas sem apertar. O aperto final deve ser dado somente depois. Se for preciso, dê umas batidas no rolamento com um martelo de madeira até chegar na posição correta. Coloque a capa do mancal e feche. O mancal no eixo indicará o local onde deve ser feita sua base. Ela deve ser feita do lado de fora das paredes da roda Pelton, pois os rolamentos não podem ser molhados. Depois de construir a base, temos que chumbar os parafusos dos mancais. Prepare um buraco na base, coloque o parafuso e complete com massa. Ajuste-o na posição e altura certa para que os mancais fiquem firmes. Este procedimento deve ser o mesmo para o outro mancal. Espere secar a massa para travar o rolamento. Tire a capa do mancal e, com uma ponteira, rosqueie a porca que prende o rolamento com batidas até firmar a porca. Por final, abaixe a trava de segurança. Repita o procedimento para o outro rolamento. Para que o rolamento tenha uma durabilidade maior e um bom rendimento, é necessário lubrificá-lo. Lambuze os rolamentos com bastante graxa. Rode o eixo aos poucos e vá colocando mais graxa. Coloque também na capa do mancal para que ele fique totalmente preenchido. Esta lubrificação deve ser repetida a cada 30 dias se o gerador ficar ligado 24 horas. Caso funcione somente à noite, poderá ser feita a cada 6 meses. Mas lembre-se, utilize somente graxa específica para rolamentos. A colocação da cetia deve ser feita com cuidado. O tiro da água deve atingir o centro de cada concha da roda Pelton. A posição correta deve ser esta, como podemos ver neste desenho. É importante que o jato d'água não passe por baixo da roda Pelton e também não fique alto. Depois de posicionar a cetia no local correto, ela deve ser chumbada. Coloque algumas pedras para ajudar na fixação
e massa com traço 3:1. Vamos ligar agora a tubulação à setia. Passe uma massa plástica para vedar bem a junção. Ela deve ser passada na setia e no cano que vai ser conectado. Agora, basta encaixar, forçando o cano para fixar bem na setia. O próximo passo é embolsar a junção com pedras e cimento. Isto vai ajudar na fixação do cano na setia e impedir qualquer tipo de vazamento que possa ocorrer. Para conectar os outros canos da tubulação, proceda da seguinte maneira. Passe um pouco de graxa para que o encaixe dos tubos fique perfeito. Um ponto importante na montagem é verificar se não há furos nos canos, pois a entrada de ar na tubulação pode tirar a pressão da água. Em cada emenda dos canos, faça uma bolsa de concreto, que vai ajudar na resistência dos canos, pois o ponto mais fraco é justamente na emenda. Se for possível, enterre toda a tubulação, o que ajuda na conservação dos tubos. Depois da massa seca, podemos colocar o tubo na saída da caixa. Neste caso, vamos utilizar um tubo de 6 polegadas de PVC. Ele vai ser encaixado e embolsado na base da caixa. Na parte de fora da caixa, é feito um pedestal de tijolos para que não haja o desprendimento devido à força da água. Ele deve ser feito bem na junção do cano com a caixa. Na parte de dentro, ele é cimentado de forma que a água seja dirigida para ele. Coloque uma grade junto à saída da tubulação. O tamanho dos seus buracos deve evitar a passagem de algum corpo que possa entupir a setia, pois pode ocorrer a queda de pedras, galhos ou laranjas dentro da caixa. E caso haja entupimento da tubulação, será muito trabalhosa sua desobstrução. O fundo da caixa deve ter uma inclinação de 10 a 15% para evitar o acúmulo de terra e areia. A massa utilizada deve ter um traço forte, 3:1, para suportar a carga e o impacto da água. No final, para melhorar a resistência, recomenda-se queimar cimento sobre o piso. Espalhe o pó de cimento seco sobre o piso pronto e um pouco de água para queimar. Então, basta dar o acabamento final com a colher de pedreiro. Agora, é preciso fazer a base para o gerador. Coloque a correia na polia para prever o local e a altura que deverá ficar o gerador. Neste ponto, será fixado o trilho onde será colocado o gerador. O trilho deve ficar em nível para evitar trepidações do gerador. A sua fixação é feita por parafusos que devem ser chumbados na base. Todo o trabalho de montagem da setia, da roda Pelton, mancais, rolamento, polia e gerador pode ser evitado. Existe no mercado um conjunto que já vem todo montado. O produtor tem apenas o trabalho de construir a caixa d'água e fazer uma base para este conjunto, chamado de turbina, e ligar a tubulação. Essa turbina, ela foi projetada, é uma turbina de jato livre, com a roda Pelton. Ela foi projetada para funcionar em pequenas alturas e grandes alturas, com pequenas vazões de águas. Uma das suas grandes facilidades é que ela elimina a mão de obra técnica. Porque o técnico, quando vai assentar a turbina, ele precisa colocar os mancais no nível e o eixo em esquadria, para que não provoque desalinhamento e estrago do material. Outro grande problema é o sistema de proteção que existe interno para não deixar água nos mancais. Ela dá essa facilidade que não deixa água nos mancais. E
a colocação da cetilha, que já vai colocada fixa no local. A cetilha é um dos maiores problemas de todo assentamento técnico que existe. Existe uma técnica maior, porque se colocar o tiro d'água ou um pouco mais para baixo, ou um pouco mais para cima, ou numa posição um pouco errada, costuma diminuir 30% a 40% da potência de usina. E isso na água pequena representa muito. Por exemplo, um produtor que está precisando de 10 watts ou 20 watts para alimentação de uma televisão, ele consegue isso com apenas posicionando o tiro d'água errado. Sendo que se ele coloca certo, se ele colocar errado, ele pode perder essa potência. A turbina possui um sistema de setia fixa que elimina o erro na colocação do jato ou tiro d'água. O conjunto já vem balanceado e nivelado, o que evita a vibração nos mancais. As etapas de instalação da turbina são praticamente as mesmas já vistas. A construção da caixa de água para a turbina é idêntica ao do conjunto com as peças separadas. O que muda é a construção da base da turbina. Ela deve ser muito bem reforçada. Faça uma sapata com pedras e cimento. Depois, coloque o conjunto e faça um teste com o tubo para ver a posição exata em que a turbina deve ser chumbada.